Quem participa de alguma rede social já deve ter percebido que muita gente se esconde atrás de um perfil para ofender e atacar outras pessoas sem pensar nas consequências disso. A impressão que dá é que o ser humano está cada dia mais intolerante. Alguns agem como sendo verdadeiros juízes da vida alheia. Mas quais as consequências que esse tipo de atitude pode ter na vida de quem se vê de uma hora para outra sendo condenado, ofendido? A gente conversa agora com o Leonardo Faria, que é psicólogo, e fala melhor sobre esse assunto com a gente. Boa noite, doutor Leonardo. Olá, boa noite, Diego, e boa noite a todos que nos assistem. De qual forma esse tipo de comportamento pode prejudicar a saúde mental de uma pessoa? Bom, esse tipo de comportamento ele pode gerar desde a ansiedade, a depressão e, em alguns casos até, trazer problemas no relacionamento interpessoal, ao ponto de uma pessoa, quando recebe isso, por exemplo, se ela for criança ou se ela for adolescente, isso até interferir quando estiver no estágio adulto. Então, ou seja, esse tipo de audiência punitiva que as pessoas acabam fazendo com os outros na internet causa muitos problemas para as pessoas. Nós temos relatos, inclusive, de pessoas ao serem, como se diz, canceladas na rede, ao serem aí humilhadas e ao ter aí toda uma carga de preconceito em cima, várias delas, depois de desenvolver depressão, acabam por até tentar o próprio suicídio. Muito triste. Agora, o que aconteceu no mundo que as pessoas perderam a empatia, vão para a rede social e acham que têm o direito de dizer o que der na cabeça a respeito da vida de outras pessoas e são tão agressivas? É uma ótima pergunta, Porque a gente sempre busca uma temporalidade, uma espacialidade para as coisas acontecer. Na verdade, esta situação de poder humilhar os outros, falar mal das pessoas, isso sempre existiu. Qual que é a diferença? A tecnologia ela acelerou isso daí. E, por um lado, hoje as pessoas com a tecnologia nas mãos, elas acabam agindo de uma maneira mais impulsiva. Essa que é a diferença. Antes, quando a gente não tinha todos os recursos tecnológicos, as pessoas às vezes pensavam um pouco, elas não tinham essa necessidade de ter que chamar a atenção. Porque esses agressores, eles têm como característica também de personalidade uma necessidade de chamar a atenção. Nem que para isso tenha que agir de uma maneira agressiva com o outro. Então a tecnologia ela acelerou isso daí. Antigamente as pessoas faziam fofoca das outras com os vizinhos ou com alguns conhecidos, mas isso não gerava todo esse transtorno porque não tinha um alcance muito grande como a tecnologia tem. A tecnologia ela favoreceu, infelizmente, para o lado ruim e a gente deveria utilizar ela para as questões positivas. Exatamente, questões positivas, porque a mesma rede social que é usada de forma tão ruim para ofender a vida das pessoas, ela também pode ser local de acolhimento e de ajuda, não é verdade? Exatamente, a mesma rede social, ela acaba promovendo nas pessoas uma necessidade de chamar a atenção, uma necessidade de poder se comunicar. Ela é muito boa, a gente não deve de forma alguma falar mal da rede social, como se ela tivesse vindo para nós apenas para poder trazer questões ruins, pelo contrário. Ela veio para poder nos ajudar, para poder fazer a gente ter comunicação com várias pessoas. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas têm, de fato, características de comportamento, que leva elas a tentar chamar a atenção, nem que tenha para isso agredir as pessoas. E as vítimas crianças são as que mais sofrem com isso, infelizmente. Doutor Leonardo Faria, psicólogo, falando com a gente aqui sobre a empatia nas redes sociais, tão necessária sempre, não só nas redes sociais, mas na vida de todos nós. Obrigado pela participação do senhor, boa noite. Boa noite, eu que agradeço e parabéns pelo programa.